Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli e eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E o tema de hoje é: a perícia nem sempre é o que parece. Por que eu trouxe esse tema aqui? Muitas vezes a gente lê os autos do processo lá, né? A primeira coisa que eu faço é pedir todo o auto, né, toda a íntegra dos autos, para ler todo o processo. Tá? Eu não leio só a petição inicial, só a contestação, não. Eu leio o processo inteiro. Petição inicial, contestação, impugnação, toda a documentação arrolada nos autos. Eu gosto de ler. Eu gosto de aprender o que acontece dentro dos movimentos processuais. E vou além, leio também todas as petições intermediárias que são apresentadas, despacho, tudo que for apresentado ali no meio, antes, depois, eu vejo o processo inteiro, né? Então acaba que você cria uma expectativa. Lógico, ler todo o processo é importante para você determinar o seu roteiro de perícia, né? Para você elaborar o seu roteiro de perícia, para você descrever o passo a passo, o possível passo a passo que você vai realizar lá na perícia de campo. Então, ler o processo é importante. Aí você também cria uma expectativa na cabeça, tipo, eu acho que isso aconteceu assim, assim, assado, e a culpa é de fulano de tal. Eu acho. Aparentemente, pelo que eu li, né, você faz uma pré-análise ali e acaba tendo uma imaginação do que pode ter feito. Porém, contudo, entretanto, você me pergunta, mas isso não é um pré-julgamento? É um pré-julgamento sim, e não está errado não. Fazer pré-julgamento não está errado no processo, na perícia. Todo mundo faz pré-julgamento, todo mundo imagina o que pode ter acontecido antes de analisar tudo. O que não pode acontecer é você firmar esse entendimento na cabeça e ir lá e fazer de tudo para provar que o seu entendimento, a sua cabeça, aquele pré-julgamento estava certo. Entendeu? Você não pode tentar forçar que a perícia seja conclusiva no que você determinou, no que você pré-julgou. Tá? Agora, você ler um processo e criar uma pré-conclusão do que aconteceu, chegando lá na hora, você vê, faz toda a coleta de dados, descobre que era completamente contrário ao que você pensava, e mesmo assim você apresenta um laudo condizente com a realidade dos fatos, quer dizer, você pré-julgou, achou que a culpa era do autor. Chegou lá na hora, você coletou os dados, puxa vida, não é que o autor tinha razão? Com a prova disso e disso somado, esses indícios chegam a uma conclusão que o problema é do réu, né? E aí você faz o seu laudo tecnicamente, como sempre fez, né? Então assim, não é errado você fazer o pré-julgamento. Mas o que eu queria passar aqui é que todo mundo tem esse pré-julgamento. E muitas vezes, quando você chega lá, é diferente, inverte muita coisa que você tinha pensado. Às vezes nem tudo você errou, muitas coisas você pode acertar, né? Porque, por exemplo, num processo que eu fui, por exemplo, periciar um hospital, no qual eles alegavam que contratou um eletricista para fazer a reforma elétrica completa de uma das unidades do prédio. E aí você lê o processo e você vê o que o autor
apregoa na inicial, e também vê o que a contestação contesta, trazendo documentos mais volumados, documentos com mais peso do que na inicial. O que acontece? Você imagina que o réu está sendo reclamado à toa. O réu trouxe tantos documentos que parecia mesmo que a culpa era do autor. Que o autor tinha uma reclamação, que reclamava indevidamente. Então, o autor, às vezes ele traz uma petição inicial. Como ele não é profissional do caso, ele não é conhecedor da técnica elétrica, por exemplo, ali nesse caso, e ele traz uma petição reclamando. Não é por isso, não é à toa que eles chamaram o perito, é porque o autor mesmo ele não tem conhecimento técnico, ele contratou um profissional para resolver o caso. Então ele fala muito pouco e traz muito poucas provas contundentes. O réu, ele entrou com uma contestação muito técnica. Ele convenceu muito bem o perito na contestação. E ele trouxe provas, assim, que deixou muito claro que a parte dele ele fez. Então eu saí de casa achando que o réu tinha cumprido tudo que ele prometeu. Só que chegando lá na hora que eu fui fazer a vistoria de cada item prometido, a troca de fiação do padrão até o gerador, né? Instalação de troca de fiação de todas as tomadas, identificação de todas as tomadas. Aí você vai analisando caso a caso e você percebe que não foi cumprida a proposta do perito, do perito, a proposta do réu. E aí o que acontece? Você percebe que aquele seu pré-julgamento não era nada. Era basicamente uma interpretação com informações faltantes que te fez a levar esse pré-julgamento. Tá? Então você chegou ali na hora, você mudou completamente o seu pensamento. Agora, com novos dados coletados em campo, você vai fazer um laudo explicando tudo para o juiz e para as outras partes que o réu não cumpriu isso, cumpriu parcialmente isso, cumpriu 80% daquilo, cumpriu 20% disso. Num total, o réu cumpriu 40% do que ele prometeu, né? E muita coisa ele fez fora da norma, porque era essa a questão. Quando você via na documentação do réu, ele falava, olha, eu fiz isso, isso, isso e isso, e tirava foto. Mas ele tirava foto das partes que ele sabia que estava normativamente correto. Então, o perito, ao olhar, falou, ó, caramba, o réu fez tudo, tirou a foto, esse autor tá reclamando demais, né? Mas o perito, ele não pode se abster de ir numa perícia de campo, porque sempre tem algo importante, sempre sobra resquícios de provas, mesmo que tenha sido feita há muito tempo atrás, tá? Então, sempre vá na perícia de campo. Cheguei lá na perícia de campo, fui olhar, muita coisa que o réu falou que tinha cumprido, tá, ele cumpriu, mas cumpriu irregularmente. Colocou fiação errada, colocou um sistema de disjuntores antigo, aqueles com barramento de cobre, deixou totalmente exposto, não pôs a tampa, ele ficou tipo, abriu a caixinha ali, você põe a mão, você toma choque, né? Utilizou disjuntores antigos, então assim, você vê que o seu julgamento inicial estava errado. Isso não é errado. O perito não está errado de fazer uma pré-análise, um pré-julgamento da questão. A não ser que ele leve isso até o fim piamente, né? Mesmo ele chegando lá e vendo que a prova é o contrário do que ele julgou, e aí ele cria um laudo
conforme o que ele julgou e não conforme a prova, aí sim ele está errado. Agora, se ele chegar lá e, opa, eu estava errado, vou ter que coletar essas provas aqui e na hora eu vou elaborar o laudo conforme a prova que eu coletei, não conforme o meu pré-julgamento. Entendeu, pessoal? Qual é a importância primeiro, a importância de você fazer uma perícia de campo, mesmo que você ache que todo objeto se perdeu. Nunca você vai num lugar, numa área, numa perícia de campo e não encontra nada. Sempre alguma coisa tem lá para você. Pense como um investigador, não pense como um técnico que vai dar um laudo e vai embora. Pense como um investigador, lá você vai coletar prova. Você lembra dos filmes lá, do CSI, que eles olham em cada mínimo detalhe? Vá pensando e vai programando o seu cérebro, perito, para ser um investigador. Porque cada detalhe é importante. Entendeu? Agora, existem técnicas para ser um investigador. Procure na internet, faça um curso de investigação criminal. Eu mesmo fiz vários cursos de investigação criminal, tem um monte desses de graça na internet. Então, chegue lá e investigue o local. Não vá só olhar, por exemplo, eu vou olhar só o medidor de energia aqui. Não. Quem sabe, por exemplo, o cliente não puxou uma energia do vizinho. Aconteceu esses dias. Esses dias eu fui fazer uma perícia num prédio muito famoso, comercial, e saindo da perícia, uma mulher foi procurar a gente, e eu estava acompanhado da equipe da prestadora de energia. Ela achou que eu fosse um dos manda-chuvas lá, e perguntou, falou, vocês não tem como vir ver na minha casa aqui? Não, o vizinho roubou energia do meu telhado, ele subiu no meu telhado e puxou para a empresa dele. Você não tem como ir lá, então? Aí acabou que a equipe da prestadora de energia foi, porque ela tem que ir, porque é uma denúncia. Eu não fui porque eu era o perito e não tinha nada a ver com o meu processo, né? Mas eu achei interessante de acontecer isso, né? E serve como um exemplo. Às vezes você vai lá e vai analisar, caiu muito o consumo de energia do fulano de tal. Vou lá analisar o laudo, o medidor dele. Realmente, o medidor está medindo pouco, hein? O consumo realmente está pouco. Mas lá escondido lá atrás tem um gato puxando do vizinho. Pensa, imagina uma coisa dessa? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi para falar sobre a questão a perícia de campo nem sempre é o que você imagina. Você sai de casa achando que vai encontrar uma coisa e encontra outra coisa que muda completamente o seu entendimento. Entendeu? Mas ainda bem que o laudo é elaborado a partir da obtenção das provas, né? Se você começa a elaborar o laudo antes de ir para a perícia de campo, aí você já se dá um mal, porque senão você vai ter que refazer tudo, né? É o que eu faço. Eu vou para lá, coleto os dados, chego em casa. A primeira coisa que eu faço é descrever a parte histórica do laudo, aquela parte preâmbula do laudo, onde eu explico passo a passo tudo o que eu fiz lá. Inclusive tirei fotos, eu vou nomeando as fotos. Eu não coloco nos autos as fotos a princípio no laudo, porque senão pesa muito e logo o laudo fica muito grande, muito pesado, e toda hora que você for salvar fica demorando, fica te atrapalhando. E eu trabalho com o LibreOffice, ele faz salvamento automático, todo momento ele dá uma parada para salvar, ele gasta muito tempo e eu fico travado ali. Então eu não coloco as imagens no começo. As imagens são das últimas coisas que eu coloco no laudo. Então, chego em casa, cabeça fresca, coloco tudo no preâmbulo, coloco passo a passo até o final. Explico todo o detalhamento ali. Às vezes são 10 folhas explicando, 10 laudas, explicando tudo detalhadamente que eu fiz. Depois eu posso partir
para outras partes do laudo que são... às vezes você está cansado, né? Chegou em casa, está cansado. Não, já fiz a parte de histórico, agora vou descansar, amanhã eu continuo, né? Ou amanhã você tem um outro laudo, ou tem uma outra perícia, não tem importância, você já passou tudo para o papel, já está tudo descrito lá, entendeu? Pessoal, e aí, já aconteceu com você também? Você já saiu de casa achando que era uma coisa, chegou lá, era completamente diferente? Explica aqui pra gente, vamos conversar, vamos discutir, vamos melhorar a nossa área da perícia judicial. Grande abraço e até a próxima.